Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Conto com a inscrição de todos vocês no meu canal do YouTube, canal John Copte Facul, canal Pensando Direito. Sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar, os senhores não deixem de comentar, se inscrever, enfim. Hoje nós vamos falar a respeito da questão da paternidade socioafetiva. O que é que significa isso? Paternidade socioafetiva é aquela que se constitui, por exemplo, quando existe uma madrasta ou um padrasto que tem um bom vínculo de relacionamento com o filho de outra pessoa e nesse vínculo de relacionamento afetivo, essa outra pessoa, por exemplo, o pai, é ausente ou é falecido. Então, o enteado passa, mediante pedido em cartório extrajudicial ou judicial, a ter direitos sobre o menor, portanto, e deveres também, como se pai fosse, porque a filiação se constitui pelo vínculo biológico e pelo vínculo afetivo. Então, se o pai, por exemplo, se o pai socioafetivo, ele procede ao registro daquela criança como sua filha, pode incluir o nome da criança, do seu sobrenome no nome da criança, e ele tem as condições de pai daquela criança. Diferentemente da adoção, que também é feita em juízo, mas a adoção pode-se alterar o nome da criança. Na adoção tem que haver um prévio estágio de convivência, só pode ser requerida em juízo. Então, assim, não é qualquer padrasto que vai ser o pai do filho de uma pessoa. Não, de jeito nenhum, de uma mulher. Não. O padrasto ele tem que ter esses vínculos caracterizadores da filiação socioafetiva, que são a ausência paterna biológica, a presença de vínculos de afetividade, que aí sim o padrasto vai ser obrigado, inclusive, a pagar em caso de divórcio ou de dissolução de união estável, ele vai ter que pagar pensão alimentícia. Mas se o padrasto for um mero padrasto, companheiro da mãe do menor, ele não tem direitos nem deveres em relação ao menor. Tem até somente deveres, que é tratar com zelo, cuidado, carinho, dedicação e proteção, na ausência do pai. Mas ele sendo um mero padrasto. Mas se ele, na ausência do pai, ele vindica para ele a questão da paternidade socioafetiva, a ele é equivalente, não é uma adoção, mas é equivalente a uma adoção, gerando inclusive direitos de herança ao filho socioafetivo desse pai socioafetivo. Então, tanto na adoção como na paternidade socioafetiva, a adoção de todo mundo é conhecida por todos. Só vai lá, faz um pedido em juízo e para adotar uma pessoa. Na paternidade socioafetiva pode ser feita em cartório de registro civil e pode ser feita em juízo, tá? Esse registro da paternidade socioafetiva, tá bom? E aí a pessoa vai ter o vínculo de pai daquela criança na qual ela requeriu. E, por exemplo, na adoção, os vínculos anteriores são extintos. Ou, por exemplo, se eu for adotado, se eu descubro hoje, com 42 anos, que eu fui adotado, meus vínculos com meus pais biológicos somem. Mas se for uma paternidade socioafetiva, que é uma novidade agora de 2017 para cá, aí os vínculos não somem. Inclusive, ambos os pais podem conceder a paternidade socioafetiva para uma outra pessoa, em conjunto, por exemplo. Não há nenhum empecilho legal. Já que não existe uma previsão específica na lei, existe o regulamento do Conselho Nacional de Justiça sobre a paternidade socioafetiva, então ela não é bem disseminada e bem entendida, mas
Havendo a paternidade socioafetiva, que é constituída a pedido do pretenso pai socioafetivo, mediante provas de convivência pública duradoura, como se fosse uma união estável, com a criança que ele pretende ser o pai, aí sim, registro no registro civil, aí não tem nenhum problema. E ele vai ser o pai efetivamente da criança, a ponto de deixar alimentos, a ponto de deixar pensão alimentícia, herança, enfim. Tá certo? Um forte abraço a todos, saúde e paz. Espero ter conseguido aclarar um assunto aí que tem surgido, que muitos homens pensam que o fato de você ter uma namorada que tem um filho, naturalmente vai caracterizar esse vínculo de pai socioafetivo. Não é assim. Não é assim. Principalmente se a criança tiver pai com um registro no registro civil. Tá bom? Um abraço a todos.